Sinto isso. Uma vibração estranha, um zumbido sutil que ecoa não nos meus ouvidos, mas na minha mente, na minha própria essência. É como se o próprio ar estivesse carregado com um segredo, uma melodia sombria que poucos percebem. Desde o início dos tempos, o homem busca entender as forças invisíveis que governam o universo. Mas e se uma dessas forças estivesse ao nosso lado, manipulando silenciosamente a realidade? Falo das frequências inaudíveis, o espectro sonoro que se estende além da nossa audição. Sons graves demais para serem ouvidos, ou agudos demais, mas nem por isso menos potentes. Imagine o infrassom, ondas de baixa frequência que podem viajar por quilômetros, atravessando paredes e corpos. Elas são a voz oculta de terremotos e tempestades, um aviso primordial que a natureza nos envia. Mas o que acontece quando essa voz não é da natureza? O que acontece quando ela é criada, intencionalmente, para ressoar dentro de nós, sem que percebamos? Relatos antigos falam de estranhas sensações, medo inexplicável, tristeza súbita, ou até euforia em lugares específicos. Alguns atribuem a fantasmas, outros a forças telúricas, mas e se fosse o infrassom? Cientistas já demonstraram que o infrassom pode induzir ansiedade, náuseas e até visões fantasmagóricas. Ele faz vibrar nossos órgãos internos, afetando o cérebro de maneiras sutis, quase imperceptíveis. É como um maestro invisível, conduzindo a orquestra das nossas emoções, afinando o tom do nosso humor sem que possamos identificar a fonte da música. Pense nas lendas sobre lugares amaldiçoados, onde pessoas se sentiam mal ou viam coisas. Poderiam esses locais estar emitindo infrações naturais, ou artificiais, por alguma ressonância oculta? E o ultrassom? Frequências tão altas que nem os cães as ouvem. Usadas na medicina para ver o invisível, mas capazes de outras proezas em mãos erradas. Há sussurros sobre tecnologias secretas, dispositivos capazes de focar essas ondas inaudíveis em indivíduos ou multidões. Para quê? Para influenciar, para controlar, para moldar a percepção coletiva. Imagine um som que não é ouvido, mas sentido. Que penetra a barreira da consciência e planta uma sugestão, uma ideia, um sentimento. Uma voz no seu subconsciente que não é sua. Será que os distúrbios de sono, a irritabilidade inexplicável, a sensação de estar sempre sob pressão, não seriam apenas o estresse da vida moderna, mas sim a resposta a uma sinfonia silenciosa? E se essa manipulação fosse mais antiga do que imaginamos? E se civilizações perdidas já dominassem esse conhecimento, usando-o para fins que hoje nem podemos compreender? Pirâmides, monumentos megalíticos, templos antigos, muitos deles construídos com precisão para ressoar. Seriam apenas estruturas, ou dispositivos para amplificar e direcionar energias, talvez sonoras. A verdade é que vivemos em um oceano de vibrações. Algumas percebemos, outras não. Mas todas elas têm o potencial de nos afetar, de nos transformar, de nos controlar. E o que nos impede de ser meros fantoches em um jogo de frequências, onde a melodia da nossa existência é composta por mãos invisíveis? Eu me pergunto, enquanto a cidade dorme e o silêncio aparente toma conta, que ondas estão viajando pelo ar? Que mensagens ocultas estão sendo transmitidas para as profundezas da minha mente? A cada dia que passa, sinto que a linha entre a sanidade e a loucura se torna mais tênue, e a voz que ecoa no meu interior nem sempre me parece ser a minha. Pois o maior mistério não está no que podemos ver ou ouvir, mas sim no que nos influencia sem que tenhamos consciência. Naquela canção sombria, tocada em frequências que desafiam a nossa percepção. E a pergunta que me assombra é: você consegue senti-la também? Ou você é apenas mais uma peça no grande teatro das frequências, dançando conforme a música que jamais irá ouvir?